E, João, como é que foi essa transição sua de um veleiro para um trawler, para um barco pesqueiro? Porque geralmente é um Isso pouco... é mais, né? olha, isso é mais ou menos normal. Quem gosta de veleiro, depois de uma certa idade, é meio natural haver uma transição para um trawler, porque é um tipo de barco parecido. Ele é parecido no sentido que o trawler tem uma grande autonomia, então pode ir longe, que nem um veleiro. Você entra no veleiro, se quiser ir para a China, você vai. O veleiro tiver mínimas condições, né? Mas não precisa ser um barco grande, né? O veleiro tem essa capacidade, vai com o vento, então é, é formidável como navegador, porque tem a quilha e o mastro que grudam, fazem com que ele grude no mar, e mesmo quando ele capota, ele tende a voltar para a tona. E o trawler tem mais ou menos essas características, só que ele é muito mais confortável que o veleiro, o espaço é sempre exíguo e tudo. Então, tem muita gente que depois de um certo tempo em veleiro, migra para o trawler pela questão do conforto. Assim aconteceu comigo. Depois de 20 anos com o meu veleiro, eu naveguei mais de 40 mil milhas só na costa brasileira. Eu tive uma oportunidade ótima, achei um trawler excepcional de bom por um preço ínfimo, porque aqui no Brasil o pessoal não gosta de trawler. Na Europa ou nos Estados Unidos ele é valorizado, mas aqui não. O que é rico quer comprar um iate, quer comprar uma lancha toda bonitona para andar 10 minutos e tomar uísque No final de semana. no final de semana e tal coisa. Então o trawler não tem preço. O preço tende a ser muito baixo. Assim eu encontrei esse que eu acabei comprando enfim, aproveitei bastante ele, até, infelizmente, perdê-lo na Antártica. E aí eu queria entrar nesse assunto contigo, João. Talvez, eu não sei se foi a situação mais dramática ou uma das mais dramáticas que você já experimentou na sua vida. Como é que foi esse naufrágio na Antártida em 2012? Foi, de fato, mais dramático que isso é impossível, né? E pior do que tudo foi por burrice minha. Isso é que mais me incomoda, né? O barco não é feito para naufragar, mesmo em condições duras. E o trawler que eu tinha, ele tinha todas as condições. Ele naufragou por incompetência minha. Ele foi mal preparado, infelizmente, por mais que eu tentasse fazer o melhor possível. Eu tentei, passei mais de um ano preparando o barco, chamei diversos amigos com muito mais experiência do que eu para que me ajudassem a perceber coisas que eu ainda não tinha visto, para melhorar o barco, etc. Contratei um skipper, porque eu sabia que eu não tinha condição sozinho de ir para a Antártica, é uma navegação difícil, eu precisava de gente mais experiente, então eu contratei um skipper, que é um capitão particular, procurei o melhor do Brasil, e ainda assim eu percebi que o barco não estava bem preparado. Nós tivemos algumas quebras, o naufrágio é muito parecido com a queda de um avião, nunca é um motivo só. É sempre uma série de motivos e circunstâncias. Começa com uma porquinha que tem um defeito, aí depois um capitão que fez alguma coisa errada, o tempo ruim que mudou e não sei mais o que aconteceu, e aí o avião cai. Normalmente é assim. Desculpe. Com barco é a mesma coisa. O ponto principal era que ele não estava bem preparado, e houve uma quebra. Na segunda viagem houve uma quebra. Em seguida a essa quebra, o skipper abandonou o barco, quis ir embora. Simultaneamente isso, nós pegamos um tempo extremamente raro, um fenômeno climático extremamente duro e raro na Antártica, e ficamos lá debaixo de uma tempestade de vento tenebrosa durante 15 dias seguidos, 24 horas por dia.
Nossa. E eu e um amigo só que veio no lugar, quando o skipper saiu, eu liguei para um amigo e pedi para que ele fosse me ajudar. Então, assim foi feito. No mesmo avião que o skipper foi embora, esse amigo chegou e ficou no barco, então eu, esse amigo, que é o Plínio Romeiro, e mais os 2 marinheiros que eu tinha. Nós lutamos durante 15 dias para evitar um naufrágio, sabendo que o barco estava condenado, mas era nossa obrigação, condenado não, é que nós não íamos conseguir sair da Antártica, porque ali você tem um período curto do ano que você pode ir para a Antártica, né, que é no verão, quando há o degelo. Isso começa em algum momento de novembro, final de novembro, às vezes um pouco antes, varia um pouquinho, e vai até no máximo fevereiro. E nós estávamos já em fevereiro, saímos tarde para ir para a Antártica. Se não houvesse nenhum problema mecânico no barco, daria tempo perfeitamente de ir, fazer a viagem que a gente queria, de 10 dias, e voltar. Mas acontece que na travessia do Drake, nós perdemos o leme e tivemos um outro problema no outro sistema. Nós tínhamos 2 motores, não? De um lado nós perdeu o leme, do outro nós perdemos uma peça tão importante quanto, quer dizer, o barco ficou manco ali. Nossa. Eu tinha todas as peças sobressalentes a bordo, mas só um leme, para você ter uma ideia, pesava mais de 100 quilos. Imagina trocar um leme desse peso num mar astral, com frio miserável, com vento terrível. Demorou muito, apesar de a gente ter sido ajudado lá por argentinos, chilenos e por todos que têm base ali. Quando o barco ficou pronto, já era tarde demais para voltar. E aí acabou que, numa determinada noite, tudo isso debaixo de 80, 90 nós de vento diariamente, a gente estava já há dias sem dormir. Quando havia uma previsão de tempo, eu tinha contratado uma previsão de tempo especial, dessas para cara que quer subir o Everest ou quer atravessar o Drake, elas mandam para você, para o barco, via e-mail, mandam previsão diária e tudo mais. Havia uma previsão ali de que talvez, num dia determinado ali, fosse abrir uma janela que daria para a gente voltar para a América do Sul, atravessar o Drake de volta. Mas a situação só piorava. E no dia em questão, eu pego o e-mail para ver se esse confirmar a janela, e não, tinha mudado tudo, e a previsão dizia, olha, hoje vai ser o pega para capar. Essa noite vai entrar um furacão na região de vocês, com ventos de até 80 nós, as ondas vão ser de 10 metros de altura, a situação é gravíssima, você não saia de onde está, porque as previsões são sempre muito frias, muito sem adjetivação. Essa era tão tenebrosa que eu até guardei o e-mail do cara. E aí, quando eu vi essa situação, eu liguei para a base chilena, estava fundeado em frente a uma base do Chile, na ilha Rei Jorge, que nos acompanhava há dias, estava impressionado com a nossa resiliência. Depois o comandante nos disse que eles dormiam todos com roupa de mergulho vestidos, porque tinham certeza que a gente ia naufragar. Nossa. Não entendiam como é que a gente tinha aguentado tantos dias debaixo daquele pau todo. Mas nesse dia eu liguei para ele e falei, olha, nós temos essa previsão, e eu ficar a bordo hoje, eu considero que eu estaria colocando a minha tripulação em risco de vida. Ele falou, olha, nós temos a mesma previsão, é isso mesmo, prepare o barco da melhor maneira possível, que nós vamos te buscar. E nós, então, fundeamos ali com as 2 âncoras, do melhor jeito possível. Eles, com auxílio dos russos, que também tem base lá, foram nos buscar de bote, já foi uma epopeia para a gente sair do barco, e nós dormimos aquela noite na base chilena. E de noite, de fato, chegou a ventar 85 nós, 155 quilômetros. Nossa. E isso levou, a Bahia onde nós estávamos era aberta para o leste, o vento vinha de leste. Isso fez com que todo o gelo que fica boiando pela Antártica fosse carreado para essa baía. No dia seguinte, quando eu acordei, meu barco estava igual o Endurance do Shackleton, cercado de gelo.
Nossa, totalmente cercado de gelo. Se nós não tivéssemos saído naquele exato momento, a gente teria morrido, porque é um gelo que é fino demais para você andar e não teria como sair do barco. Ele estava, enfim, cercado totalmente de gelo. A temperatura com esse vento sempre desce muito, o famoso fator, eles falam aí, fator vento, sei lá, agora esqueci como é que... Mas, enfim, se está 10 graus de temperatura e começa o vento, aquilo vai para menos 20. Nós, quando saímos do barco, a temperatura interna já estava em 14 graus negativos. nossa. No dia seguinte, quando eu acordei e fui ver o barco de novo, ele estava no mesmo lugar, mas só com a proa para fora d'água. O que aconteceu? Era a minha aposta desde o início. E eu falei, vamos ter que esperar um ano para ver se é isso mesmo. Mas muitas pessoas disseram, furou o casco. Eu digo, de jeito nenhum, conheço o casco do barco, não tem hipótese. O que deve ter acontecido é algum encanamento congelou. Tem vários canos de encanamento no barco, seja para o próprio motor, o escapamento do motor, seja para as pias privadas, etc. Então, a água entrou por esses encanamentos e congelou. Quando a água congela, ela se expande. Ao expandir, ela arrebentou o encanamento por dentro. E aí começou a entrar água, e o barco acabou afundando. Quando eu voltei um ano depois para resgatá-lo, e nós tiramos ele do fundo, o resgate está aí para ser visto no site, tudo. O casco do barco está em absoluto perfeito estado. Então é que a gente só tapou os furos dos encanamentos, ele boiou na posição normal, ele não ficou nem torto, nem nada. Era um casco apropriado para ir para a Antártica. O que não foi apropriado foi a preparação. Esse foi o grande erro que eu cometi e paguei. Quando você faz um erro no mar, você paga e paga caro. João, o barco, o Mar Sem Fim 2, qual era o tamanho dele? Qual é o tamanho dele? Qual era o tamanho dele? Era um barco de 30 e poucos metros. E era aço ou alumínio? Alumínio naval. Alumínio naval. É. Porque eu assisti esse episódio que você mostra o resgate e me chamou a atenção, eu fiquei com essa curiosidade. Então, o casco não furou, porque vocês tiraram ele completo, ele foi só rebocado, né, de volta ao continente. Foi rebocado, porque ficou um ano debaixo da água, não tem o que fazer, né? O barco acaba, não tem como reformar, custa mais barato comprar um novo, você tem que arrancar tudo que tem dentro e refazer tudo outra vez, não tem outro jeito. Então eu precisava tirar da Antártica, porque a Antártica é regida por normas internacionais, né? A Antártica é um continente que foi dedicado à ciência, é um santuário marinho. Imagina o que passou na minha cabeça. Eu, um jornalista ambiental, fui para lá fazer documentários e acabei quase provocando um desastre ecológico. Felizmente, consegui evitar. Mas uma das regras do Tratado Antártico é que qualquer coisa que não seja original de lá não pode ficar lá. Seja um avião, um navio, o que for. Então, eu tinha uma obrigação moral de tirar o barco de lá. Então, por isso, voltei no ano seguinte com o apoio da Marinha do Brasil. Para minha sorte, no mesmo ano que houve o naufrágio do barco, a base brasileira pegou fogo. Foi sorte porque foi um desastre para o Brasil, né, aquele ano na Antártica, né, inclusive a morte de um marinheiro na base brasileira. Mas isso fez com que, no ano seguinte, em 2013, a Marinha mandasse um navio maior, porque ela também tinha obrigação de tirar todos os restos da base brasileira, que derreteram. A base brasileira derreteu ali. E nessa, ela me deu carona. Eu contratei, então, uma empresa chilena especializada em salvamento, que já trabalhava na Antártica. Eles levaram um container de equipamento inteiro, com 6, 7 mergulhadores, e o navio da Marinha nos deu carona, porque ele ia para lá de qualquer forma para iniciar os trabalhos de limpeza da base brasileira, e nós fomos de carona. E 45 dias depois de muito trabalho, com auxílio da Marinha do Brasil, do Chile, da Argentina, dos chineses e dos russos, a gente conseguiu trazer o barco.
Você viu, simplesmente tapamos os escapamentos todos, vedamos os escapamentos, e eu contratei um rebocador que levou ele para a América do Sul de novo. E pelo menos eu perdi o barco, mas pelo menos evitamos um acidente ecológico. Você sabe que eu estive na Antártica em 2007, em novembro de 2007, na 26ª Amperantar. Ah, é? Na época eu morava em Manaus, e aí eu fiz uma viagem maluca de Manaus, do jornal que eu trabalhava, até a estação Comandante Ferraz, para uma matéria para o jornal A Crítica. Uhum. E aí, João, foi um ano super cheio de acidentes, incidentes, porque a gente estava em deslocamento voltando da Ilha Elefante, onde a gente foi trocar pesquisadores do Projeto Mônica com o elefante marinho. Uhum. E aí o Ari Rongel, que era onde a gente estava, foi acionado por conta de uma embarcação de turismo que bateu no iceberg. Uhum. E aí retiraram todos os passageiros, todas as pessoas que estavam a bordo, com outros dois, com suporte de outros 2 navios que estavam na região, e a gente foi para ajudar a buscar as baleeiras que tinham sido usadas no transporte de passageiros. Então, não tinha ninguém a bordo, mas eu vi, assim, pertinho, um navio de cruzeiro adernando. Que aventura, hein? Preso no iceberg. Muito... E aí você vê quão vulnerável você está ali, porque a gente estava fazendo... A Marinha fazia trabalho de sondagem oceânica ali, então navegava bem devagarzinho, justamente com essa precaução. E aí, pouco tempo depois, fomos acionados. Foi estranhíssimo você ver outro barco ali, outro navio ali, né? Você percebe que quão frágil né? Toda... É verdade. Infelizmente, é comum isso acontecer lá, porque ali o mar sequer, além dos problemas de icebergs e de entrada de tempo, às vezes, dramáticas, ali sequer toda a área marinha está cartografada. Então, toda temporada tem problemas e há sempre um navio que bate numa pedra que não está cartografada, até veleiros privados também, enfim, eu espero que não aconteça, mas não seria surpresa se qualquer hora acontecer um acidente lá de graves proporções, porque o turismo aumentou muito, e é uma região difícil, né? A região mais difícil do globo para navegar é a Antártica. Então, enfim, então está sujeito a acontecer um acidente grave qualquer hora lá. E já muitos navios foram a pique, navios das marinhas Argentina, navios, enfim, tem vários navios naufragados lá recentes e que não conseguiram tirar, apesar do Tratado Antártico, porque você tirar um barco de 70 toneladas ainda você consegue. Imagina um navio gigantesco. Tem lá um navio da Argentina que está até hoje lá, com 2 helicópteros dentro, virou quase que atração de mergulho, assim, né? Porque não se consegue tirá-lo de lá. A mesma empresa que eu contratei ajudou a minimizar o impacto desse acidente aí, que aconteceu alguns anos antes do meu, não me lembro exatamente quantos, 4, 5 anos por aí. O que foi mais complicado, a burocracia para agilizar o resgate ou o resgate em si, João? Não, a burocracia não teve muita, não, porque lá na Antártica tem isso. Na Antártica é um lugar do globo que eu amo profundamente, não só pela beleza, pela pureza do local ainda, é um local muito pouco visitado, né? Enfim, o último continente a ser descoberto, e pelas condições climáticas, muito pouca gente vai para lá. Então, ele ainda tem essa pureza que não existe mais no resto do mundo, né? E pelas condições difíceis que existem lá, ali o ser humano surpreende. O ser humano não é essa besta
que nós somos hoje, que nós transformamos, esse monte de essas brigas nas redes sociais, terrorismo, sacanagem, enfim. Eu estou enojado com o ser humano, sabe? Me perdoe, mas nós estamos vivendo uma época tão difícil aqui no Brasil e no mundo também, graças a uma série de bestas quadradas que conseguiram chegar nos píncaros do poder, né? O mundo já teve um Churchill, já teve um De Gaulle, já teve um João Paulo II, agora tem trogloditas aí. E isso passa para a sociedade, então é uma brigaiada, é uma sacanagem, um comendo o outro e tudo. E a Antártica, você vai para lá e vê a pureza do ser humano, é emocionante você ver isso, foi o lado bom. As pessoas te ajudam sem saber quem você é, que língua você fala, existe essa solidariedade, essa característica bonita do ser humano, aparece e sobressai lá. Então, não teve grandes problemas, ao contrário, foi uma corrente humana favorável, todo mundo ajudando, e em 45 dias, que é um tempo até curto para uma região com condições de tempo sempre duras e difíceis, 45 dias depois da chegada, o barco estava flutuando e voltou sem derramar uma gota de óleo diesel no processo. Enfim, foi muito duro para mim perder o barco, perceber que perdi o barco por pura burrice, erros táticos, mas ao mesmo tempo foi bacana, porque eu participei dessa corrente humana do bem, que é um negócio que hoje em dia praticamente, não é que não existe, mas a gente quase não consegue ver fora de um lugar assim tão hostil ao ser humano como a Antártica, né? Então, teve também os seus lados positivos. Eu senti isso, eu comentei contigo que eu morei no veleiro nos últimos 4 anos. Você falou. E aí eu senti essa solidariedade sensacional entre velejadores também, de se ajudar. Isso acontece, porque eles estão todos na mesma situação, então um colabora com o outro, é verdade. Às vezes você conhece um cara que domina a parte de elétrica e que aposentou, e aí vem do barco. Isso é muito legal, isso eu achei incrível. Cada um dá o melhor de si para procurar ajudar o outro, né? É um negócio que você, em terra firme, quase nunca você vê. Ou vê com menos frequência.